Dessa vez, nós programamos trazer para o Brasil, pela primeira vez, o pessoal do Jewish Policy Planning Institute, que funciona em Israel como um think tank. Eles vão explicar melhor o que é isso, mas o principal é que esse é um grupo de pensadores, de estrategistas, de gente muito próxima das negociações, dos processos de definições políticas. É um organismo que assessora os governos, independente de linha partidária. Então, é um órgão totalmente apolítico e de intenso apoio e participação nos processos de definições políticas e principalmente de negociações internacionais que ocorrem em Israel. Muito obrigado pelo convite para esta noite. É um privilégio estar em São Paulo, no Brasil também. Queria agradecer ao Mário e ao Alberto pelo empenho e que quero agradecer também aos colegas general Michael Herzog e embaixador Avi Gil pelo esforço. Isso foi planejado há muito tempo. E ambos deviam estar esta semana em Nova York. E nós deixamos claro que queríamos estar aqui porque tínhamos esse comprometimento e estamos aqui. Portanto, ambos vieram de Israel e são muitíssimo bem informados e eu vim de Washington. Eu estive a semana passada em Washington. O que é o nosso Instituto de Políticas do Povo Judeu? É um grupo de estrategistas, pensadores, um think tank. E este think tank tem por objetivo dar a sua contribuição ao futuro do povo judeu, enquanto civilização e enquanto religião com um componente nacionalista. A dinâmica do nosso evento, portanto, agora vai ser a mais informal possível. Nós vamos fazer uma espécie de talk show. Eu vou começar aqui fazendo uma pergunta. Gentlemen, indo diretamente ao assunto, o tema dessa noite, a gente procurou sintetizar na pergunta: qual é o futuro de Israel? E eu gostaria, portanto, de começar essa nossa conversa pedindo a cada um de vocês que responda da seguinte perspectiva: qual é o futuro de Israel nas próximas 2 semanas? Qual é o futuro de Israel nos próximos 2 anos? E qual é o futuro de Israel nas próximas 2 décadas? Bem, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu estou encantado de estar aqui. É a primeira visita ao Brasil e eu tenho acompanhado o seu país à distância, admirando a sua comunidade judaica e o país. É um grande prazer. Bem, vir do Oriente Médio é difícil no Oriente Médio prever o amanhã. O senhor me pergunta de 2 semanas, então. O que vai acontecer é que os palestinos, esta semana agora, vão para as Nações Unidas pedindo o reconhecimento de um Estado palestino. Bem, isto é um desafio muito significativo para o Estado de Israel e eu ouso dizer para a comunidade internacional, porque é um choque, uma partida chocante das negociações há algum tempo atrás. Eu próprio fui parte das negociações desde 93 e pela primeira vez os palestinos se desviaram do alvo das negociações bilaterais e vão sozinhos às Nações Unidas buscar reconhecimento. Bem, se isto é apenas um desvio, depois disso voltarem aos esforços de negociar, não vai ser grande coisa. Mas a grande preocupação é que eles
se voltarem às Nações Unidas, tragam uma grande confrontação política, jurídica e, potencialmente, no terreno, uma confrontação na terra, no chão, com os palestinos e Israel. Isso é uma grande preocupação. Primeiro poderá fechar as portas à negociação a longo prazo, fechando a possibilidade, e, por outra, os palestinos ameaçam usar esta luta de um Estado para lutar contra Israel legalmente e levar Israel a todos os fóruns internacionais, a Corte Criminal Internacional e várias outras, e também estamos esperando demonstrações de massa no terreno pelos palestinos, apoiando esta situação, e isto pode fugir do controle e trazer a violência. Israel tem uma grande maioria que é a favor de 2 estados, é importante para o nosso futuro, mas as pessoas acreditam que isso só pode decorrer em virtude de negociações, não com uma solução unilateral. E eu acredito que isto pede a atenção da comunidade internacional. Então, todos têm que empenhar-se ao máximo para que esta movimentação nas Nações Unidas não traga uma escalação de violência e que deixe uma porta aberta às negociações, porque só através das negociações podemos chegar à solução dos 2 estados, que é essencial para a existência do povo, do Estado de Israel como a nação do povo judeu. Eu acredito, como eu disse e já disse no passado, eu acredito que temos que chegar a um acordo com os palestinos, baseado numa solução de 2 países, 2 estados. Não que eu não pense favoravelmente, não queira Hebron e os lugares sagrados, Jericó e outros. Eu sinto muito perdê-los, mas, claro, e Jerusalém também, onde eu cresci, desde que eu fiz Aliá, quando eu tinha 12 anos de idade. Mas não há outra solução se nós quisermos viver num Estado judaico democrático. Temos que chegar a este tipo de acordo com os palestinos, porque se os palestinos quiserem chegar a um acordo, que é possível, porque, no meu ponto de vista, eles não querem de jeito nenhum um Estado judeu no Oriente Médio. É isto, basicamente é isto. E eles querem um Estado, essa solução de um Estado. Isso significa que, em algumas décadas, haverá uma maioria árabe. E o Estado vai perder a sua característica judaica. E eu acredito, então, que nós necessitaremos criar, não nós, mas talvez os Estados Unidos e outros países influentes. Desculpem. Ele disse, desculpem. Eu acredito, então, que talvez daqui a alguns anos nós vivenciaremos uma abordagem diferente dos Estados Unidos e da Europa. Hoje em dia é impossível, estamos antes das eleições e, por exemplo, um presidente americano não assumirá o risco de receber ordens, mas daqui a 2 anos poderemos ver uma intervenção internacional que dite uma solução que se baseie em 2 estados, um Estado judaico-israelense e o outro palestino-árabe. Um Estado baseado nas fronteiras de 67, que inclua o reconhecimento de Israel como Estado judaico. E o direito de retorno para os judeus ao Estado judaico e para os palestinos só para o Estado palestino. E isto imediatamente terá o apoio de todos em Israel,
e isto será uma solução de Estado democrático. Não importa qual seja o primeiro-ministro que tenha que ir às eleições. E quem for eleito vai ter que apoiar esta solução. E do lado palestino, as questões são muito mais complexas. E isto pode nos levar, talvez, a uma confrontação. Portanto, o ditado não é só para Israel, talvez esteja, o ditame, no caso, talvez esteja do outro lado. Agora, as perspectivas para os próximos 2 anos não são tão ruins. O Israel é um país maravilhoso para se viver. Vocês provavelmente visitam Israel com frequência. É um lugar onde os judeus podem desfrutar da melhor qualidade de vida judaica. E eu acredito que se também desfrutarmos segurança, teremos um ranking muito mais elevado do que temos hoje no ranking da UNDP. A situação de Israel em 10, 20 anos será influenciada por muitas tendências e desenvolvimentos que não estão em nosso controle. No entanto, há uma decisão que, se nós a tomarmos agora, impactará drasticamente as nossas perspectivas daqui a 10 a 20 anos. E esta decisão é muito dolorosa, muito difícil. Temos que tomar esta decisão agora e não esperar 10, 20 anos para tomá-la. Temos que tomar esta decisão agora porque há processos e tendências e acontecimentos e dinâmicas que estão funcionando e jogando contra nós. Portanto, essa decisão tem que ser tomada agora. Agora, qual decisão é esta? Que decisão é esta? É uma decisão estratégica relativa às fronteiras de nosso país. Nós não temos fronteiras permanentes e reconhecidas em Israel. Há mais de 40 anos, desde a Guerra de 67, estamos controlando a margem ocidental e em semicontrole hoje em dia de Gaza. E se nós não chegarmos a uma decisão de que temos que ir à força, por iniciativa própria nossa, a esta solução de 2 estados, ou seja, ter uma fronteira que separe Israel dos palestinos, eu tenho sérias preocupações de que o tempo vai funcionar contra nós e que daqui a poucos anos vão terminar ou esgotar as opções de Israel de chegar a uma solução de 2 estados. Uma coisa que eu estava pensando, como a gente tem o sionismo e uma vez estabelecido o Estado de Israel, os judeus do mundo inteiro começaram a emigrar em massa para Israel. Eu queria saber da sua opinião, uma vez estabelecido um Estado palestino, se os palestinos vão também fazer essa aliar para a Palestina e quais seriam as consequências para Israel caso isso aconteça? Bom, depende para onde eles irão. Não há dúvidas de que o Estado palestino não será forte nos primeiros anos. Vai ser muito difícil para eles absorver os palestinos que queiram voltar. E haverá muitos que vão querer. Haverá palestinos do Líbano,
que vão preferir viver num Estado palestino. Haverá os palestinos que vivem na Síria, que vão preferir voltar aos territórios. E haverá palestinos também que vivem em outros países. Agora, eu não acredito que os palestinos que vivem na Jordânia vão voltar. E eles, sim, são em número significativo. Nós e eles temos capacidade de nos aceitarmos reciprocamente? Isso um dia pode acontecer ou é uma hipótese completamente inexistente? Na verdade, eu já vivenciei isto através de vários anos de negociação em que participei. Os palestinos acham muito difícil aceitar Israel como a nação do povo judeu. Eles acham muito difícil admitir que os judeus tenham mais direito à terra do que eles. É um problema difícil, mas isto posto, eu acredito que não é razão suficiente para que não tentemos chegar a um acordo, porque a alternativa de não haver um acordo é pior para Israel, porque se não tivermos essa solução de 2 estados, a pressão de ir para um Estado binacional de um Estado único será um desastre total para Israel e o fim do sonho sionista. Eu, na verdade, queria encerrar o evento de hoje, primeiro agradecendo aos companheiros aqui. A presença do Adam é super importante para nós, como estratégia de aproximar a juventude das nossas grandes discussões ideológicas e estratégicas. O Jaime foi brilhante, mais do que aqui hoje, na preparação desse evento, até a chegada dos nossos visitantes. Quero agradecer o Boris Ber, presidente da Federação, pelo apoio, o Mário Ader, da diretoria da CONIB. Esse evento mostra, mais uma vez, que a nossa comunidade deve estar sempre unida em torno de situações e momentos sensíveis, delicados e importantes como esse de hoje, dessa semana e desse período que a gente estará passando. Eu queria pedir também uma carinhosa saudação aos nossos professores que deram uma brilhante aula hoje para nós aqui.